E aí, como é que vocês estão, terceirão? Tudo certo? Dia 26 de maio. E quem tá falando com vocês aqui, ó, Tiaguinho na área, falando sobre mais um conteúdo de história. E o que nós vamos falar hoje aí, ó? Hoje nós vamos falar na aula 5, apostila 3A. Hoje a gente vai aí falar na civilização romana 2, que é esse pedaço aí relacionado à decadência da república e aí algumas características do império, certo? Então, o que é importante lembrar aí, ó? Eu até deixei uma frase em latim, ex nihilo nihil fit. Depois vocês traduzem aí, tá? Vamos ver quem assistiu a aula mesmo vai conseguir traduzir aí. Fácil, não tem segredo não, tá? Beleza? Esse aí é o desafio dessa aula para ver quem está assistindo. Mas ao longo da aula eu vou colocando outros desafios. Não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, porque o Thiago vai colocar mais materiais aí referentes à história, beleza? Tranquilo? E é claro, outras matérias, muito mais matérias aí, como sociologia, filosofia, também história do Brasil, mas isso aqui é para você agora aproveitar e curtir nessa aula, beleza? Sentadinho aí na sua cadeira, material na mão, apostila de um lado, caderno do outro e, é claro, fone de ouvido e o celular ou tablet ou computador ou o que você utiliza para prestar atenção na aula. Vamos lá então. Vamos começar falando sobre a crise da República. O que leva à crise da República Romana? Mesmo depois de os plebeus conseguirem obter alguns ganhos, algumas conquistas sociais, ainda assim a agitação dentro da Roma Antiga, que já vem, é claro, crescendo imensamente, já tem essa característica imperial, era muito grande. O que acaba acontecendo? Diante dessa insatisfação, dois irmãos, sucessivamente, plebeus, eleitos para o cargo de tribuno da plebe, acabaram tentando fazer algumas mudanças, como por exemplo, o primeiro deles aqui, ó, que vai propor essas tentativas de reforma, foi Tibério Graco. Tibério Graco, eleito tribuno da plebe em 133 a.C., propôs algumas mudanças interessantes aí, ó. Por exemplo, vai propor a lei contra a concentração de terras. Imagina propor uma lei dessas para uma sociedade extremamente com muitas terras concentradas. Aí seria difícil, é claro, ele conseguir aprovar essa lei. Muito difícil, quase impossível, não é mesmo? A outra lei, que ele cria aí, a lei que propõe a distribuição de terras aos plebeus, claro que vai acabar custando-lhe a vida. Principalmente porque, além de tentar evitar a concentração de terras, distribuir terra para plebeus é muito para minha cabeça. Imaginem vocês aí, os senadores recebendo essa moção aqui e pedindo apoio ainda. Claro que ninguém vai apoiar e, pelo contrário, isso aqui custou-lhe a vida, acabou sendo assassinado pela aristocracia romana. Aí depois vem o irmão dele, Caio Graco, 10 anos depois, em 123 a.C., também eleito tribuno da plebe. Ele vai propor então a criação da lei frumentária. Essa lei, também para beneficiar os plebeus, propôs a redução no valor do trigo, um trigo mais barato para que os plebeus pudessem se alimentar. E outras duas medidas muito impopulares, principalmente em relação aos senadores e também aos patrícios, é a proposta dele de criação de uma colônia em Cartago. Veja você aí, ó. Como é que vai propor criar uma colônia em Cartago, sendo que o objetivo dos romanos nas guerras cartaginesas, as guerras púnicas, foi de acabar de uma vez por todas com Cartago, sem deixar qualquer vestígio dessa civilização, por ser inimiga de Roma. Então isso aí já soou bastante impopular. A outra, cidadania romana a todos os cidadãos das terras conquistadas. Essa aí também foi uma lei muitíssimo impopular entre os senadores e também os patrícios. E aí, 2 anos depois, em 121, ele acabou sendo assassinado. Há teorias que dizem
que ele pode ter sido que ele pode ter suicidado-se ou que ele foi assassinado e pediu para um escravo tirar a própria vida. Bom, ele acabou morrendo, infelizmente. E a agitação continuou. E os conflitos dentro da Roma Antiga só continuando. O que vai acabar acontecendo? Diante dessa situação toda, os magistrados e também o Senado acabou tendo aquela brilhante ideia isso dentro da legislação romana já existia, com os problemas à tona e ameaçando a estabilidade romana, era necessário nomear o ditador, aquele magistrado muitíssimo importante que resolveria os problemas e sairia de cena. Mas ao invés de escolher escolheram três pessoas politicamente e também militarmente muitíssimo influentes aqui nesse contexto. E aí foi formado o primeiro triunvirato. O que foi o primeiro triunvirato? O triunvirato, governo de três. Feito, formado lá em 60 a.C., foi composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. O que acaba acontecendo? Era para esses três indivíduos governarem juntos, reciprocamente. Mas Júlio César acaba então destacando-se dentre os três, se autoproclamando em 47 a.C. ditador perpétuo. O que isso significa? Que ele vai governar sozinho esse território. E aí, automaticamente, ele começa a fazer algumas mudanças sociais muito importantes, como, por exemplo, não vai conseguir distribuir terras para plebeus, mas vai conseguir possibilitar o acesso a alimentos de uma forma mais fácil, através de um barateamento. Vai começar também, claro, com um processo de estruturação na infraestrutura física romana, coisa que até então nenhum político havia prestado atenção. E, é claro, a grandiosa característica dele é o fato de ter apoio tanto do exército, afinal de contas ele é um general, como da população. E isso fez com que ele tivesse, é claro, essa característica e por isso que se autoproclamou ditador. Mas diante do seu enorme poder, diante dessa sua característica extremamente poderosa, o Senado tramou contra ele. Por isso que existe uma famosíssima frase que vem do imperador. Na verdade, ele nunca foi imperador, mas é que as suas características políticas dão a ele esse caráter de imperador, mas ele não é imperador, e ele acabou sendo assassinado. É daí que vem aquela frase, até tu, Brutus, um dos senadores que era muito próximo a ele, foi responsável também por colocar um fim à sua vida, matando ele na escadaria do Fórum Romano. Sacanagem com o Júlio César, coitadinho, Mas ficou esse legado, onde todos os outros imperadores, no período que vai começar aí o Império, vão passar a adotar o nome César na frente dos seus, para fazer essa menção honrosa a essa figura que foi muitíssimo importante para a história política e social de Roma, certo? Já que ele morreu, teve toda uma comoção, uma agitação e nova ameaça de estabilidade em relação aos romanos. Aí foi composto o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato contou com Marco Antônio, que era uma espécie de braço direito de Júlio César, Lépido, um político, e Otávio, que é filho adotivo. Tem alguns livros que falam que ele era sobrinho, enfim, era parente do Júlio César, certo? Nesse triunvirato, adivinha só o que acaba acontecendo? Também teve conflito, também teve treta, e aí o Marco Antônio acabou indo para as possessões romanas no Egito, dominando, é claro, o reino ptolomaico. Inclusive, ele vai encontrar uma treta violenta aqui com Otávio, porque ele propôs casamento com a última descendente viva de Ptolomeu, uma faraônica chamada Cleópatra. E para os interesses romanos não era legal se ele casasse com a Cleópatra, principalmente por causa do quê? Porque aí enfraqueceria o domínio romano. Mas o Marco Antônio falou, não quero nem saber, quem governa aqui agora sou eu, e ele foi lá e casou com a Cleópatra, e é claro,
perdeu, né, acabou sendo derrotado na Batalha de Actium, e isso fez com que Otávio, ou Otaviano, tornasse-se aí imperador romano. Ele foi aclamado imperador. E aí, é claro, ele é o primeiro que é chamado de imperador nessa nova fase conhecida como Império Romano, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. O governo de Augusto, que é como também fica conhecido aí o Otaviano, Caio Júlio César Otaviano Augusto, esse vai ser o nome dele, é conhecido pela Pax Romana. É esse período de grandiosa estabilidade, onde não se tem mais conflitos, não se tem mais guerras. Socialmente falando, Roma vive essa estabilidade, graças, é claro, a uma política de entrega de terras a soldados e trigo para a plebe, e também, é claro, empregos a partir das obras públicas. E, óbvio, né, sem deixar de lado aí a famosa ampliação do comércio marítimo, o que possibilitou um aumento no ganho financeiro consideravelmente importante aí para a Roma antiga. Depois, ainda nessa primeira fase do Império, que a gente chama de Alto Império, a gente vê importantes dinastias passando por aí, como, por exemplo, a dinastia Júlio-Claudiana, da qual, inclusive, o Augusto faz parte, Otaviano ou Augusto acaba fazendo parte, mas quem chama muito atenção nessa dinastia foram alguns imperadores, como, por exemplo, aí, Tibério Graco, Tibério não, que Tibério? Tibério é tribuno da plebe. Nero, pela sua famosa perseguição aos cristãos, e também Calígula, um imperador que chegou a nomear o seu cavalo como senador. O cavalo dele chamava Bucéfalo, e ele falou: meu cavalo vai ser imperador, e quem não gostar, vai lá e passa a faca no pescoço. Aí depois vemos a dinastia dos Flávios e, é claro, dos Antoninos, onde aí Roma, já dentro da era cristã, tem que começar agora a se preparar para defender o seu território, que era muito importante aí nesse processo, onde Roma não avança mais em direção, é claro, a expandir o seu território. Não, Roma agora passa a se defender. E quem merece muito destaque aqui é o famoso rei filósofo Marcos Aurelius. E aí, no Baixo Império, a partir do século III até o século V, a gente já vê um processo muito diferente, uma instabilidade muito grande. Para vocês terem uma ideia aí, do século II até o século III, foram nomeados aí mais de 20 imperadores de diferentes províncias para tentar criar essa estabilidade política, o que não foi possível, gerando o quê? Uma fortíssima anarquia militar. Eu destaquei aqui, para vocês o nome de 3 imperadores que com certeza chamam muito atenção aí e caem em prova pra caramba, tá? Diocleciano, com o seu edito máximo, que vai também estabelecer que um valor, um teto máximo para o preço de produtos, certo? Mas ele também vai ser responsável pela continuidade da perseguição de cristãos e judeus, certo? Constantino, aquele que vai então criar uma nova sede para o Império Romano lá no Oriente, vai pegar a cidade de Bizâncio, vai inclusive mudar o nome para Constantinopla. E aí o Edito de Milão, em 313, que vai dar aí a possibilidade... Não, 313, não é 313 o ano do Edito de Milão, tá? Me enganei. Agora eu quero que você me fale quando é que foi, qual que é o ano do Edito de Milão, qual que é o ano do Edito Máximo e qual que é o ano do Edito de Tessalônica. Você que vai me dizer aí, você que vai ver rapidinho na apostila, tá? Beleza? Esse aí é o nosso desafio, também o segundo desafio de hoje, beleza? Constantino, com o Edito de Milão, vai permitir aos cristãos o direito ao culto, vai dar liberdade de culto aos cristãos. Agora, pelo menos, os cristãos não são mais perseguidos e também não são mais jogados aí em arenas para serem devorados por leões ou serem mortos e aniquilados por gladiadores. E Teodósio, que propôs aí a criação de uma nova base política, dividindo o Império Romano, o que vai acontecer quando ele morre em 395, e com o Edito de Tessalônica, ele vai acabar então
oficializando a Igreja Católica. A Igreja Católica passa a ser a religião oficial do Império Romano. Daí em diante, começa esse declínio, que vai contar, é claro, com os seguintes fatores. O que acaba, de certa maneira, propondo, promovendo, né, a queda do Império Romano? Então, primeira coisa, falta de pessoas. Então não vai mais ter o avanço, não vai mais ter a expansão territorial, não tem mais tanta gente assim para trabalhar. Isso vai acabar afetando o sistema de defesa e também, é claro, a agricultura. Se está afetando a agricultura, consequentemente vai acabar afetando a produção, e afetando a produção vai acabar afetando o comércio. Por isso, declínio do comércio logo na sequência. E aí, é claro, a gente já começa a ver que as relações dentro da área urbana não estão mais acontecendo com aquela força de outrora, e aí começa o surgimento das vilas, que é essa área rural onde o colono, e aí também surge uma nova relação social chamada de colonatos, que é o quê? Esse cara, esse colono, ele vai entregar a sua terra em troca de proteção militar. Por quê? Porque muitos militares romanos possuíam terras. E para evitar também morrer por conta das invasões dos povos germânicos ou povos bárbaros, muitos romanos acabavam se colocando sobre essa proteção. Resultado, resumindo, deu-se então a falência do mundo escravista e a debilidade militar. Resultado, lá em 476 d.C., o último imperador Rômulo Augusto acabou então entregando o reino para o bárbaro Odoacro. E aí, é claro, inicia-se um novo processo, uma nova etapa conhecida como modo de produção feudal ou, é claro, a Idade Média, tá? Muito importante, não pode esquecer, é o legado cultural deixado pelos romanos, onde a gente vê, é claro, no direito romano, um dos maiores legados, um dos legados muitíssimo importantes que os romanos deixaram. Tanto, é claro, no Ocidente, como depois no Oriente, mas isso a gente vai falar logo, logo, quando estivermos falando aí no Império Bizantino, certo? Na arquitetura, uma inovação vai ser a utilização do arco, que vai possibilitar, é claro, a formação de estruturas um pouco mais elevadas. E é claro, obviamente, que a gente sabe que a literatura romana também vai ser muito importante aí, vai fazer parte desse legado, além, obviamente, de alguns costumes romanos, o costume, por exemplo, aí do convivium, que é aquele costume onde você acaba, impossível agora nessa época de pandemia, mas você acaba se reunindo com as pessoas e ao som de uma boa música, ao estalar de uma fogueira ou de uma churrasqueira, você está ali se alimentando de uma ótima refeição e também, é claro, tomando uma bebida muitíssimo agradável. Belezinha, pessoal? Se tiver alguma dúvida, qualquer problema que tiver aí, eu já falei, me adiciona nos grupos, vou falar pela segunda vez aí, tá? Se tiver algum grupo que eu tô fora aí, ó, me adiciona lá, manda sua pergunta e, é claro, não esqueça, terceiro ano, que nós temos também aí um encontro marcado em um grupo, em um servidor lá no Discord. Beleza? Tranquilidade? Forte abraço a vocês aí, continuem em casa, continuem dessa forma aí, que logo isso tudo vai passar, beleza? Um abração aqui, ó, pra vocês e tudo de bom.